voltando para a história das pás, Carol. Tá. Tu trouxe uma história de que um cara, ele prestou atenção nesse movimento que estava acontecendo lá na Califórnia, ele comprou todas as pás, comprou todos os materiais que a galera estava utilizando e ia precisar para fazer, então, a mineração, o garimpo lá de ouro na região. Ele comprou tudo aquilo e revendeu por mais caro, ou seja, ele teve uma visão de negócios ali, né? Empreendeu e ficou muito rico. Se a gente transpor isso para dentro do Bitcoin, quem seria, então, o vendedor de paz? Tá, eu acho que a gente pode deixar essa pergunta para quando a gente for falar da corrida do ouro do Bitcoin. Porque senão a gente vai antecipar isso, né? Beleza. Então, o que o Saylor trouxe lá na Bitcoin Atlantis que tu ia comentar? Tá, então o Saylor trouxe um insight que, bom, a galera já falava disso há bastante tempo, mas ele conseguiu organizar melhor o pensamento para trazer isso, que começou a Gold Rush, ou seja, a corrida do ouro do Bitcoin. Ou seja, todo esse movimento de pessoas querendo, demandando, se conectando nessa febre do ouro, acaba de começar no Bitcoin. E ele falou que isso começou a partir dos ETFs, em janeiro de 2024. Então ele falou que começou a Gold Rush do Bitcoin, a corrida do ouro, e que começou em janeiro de 2024, que vai até novembro de 2034, que é quando 99%... Isso, que é quando 99% dos Bitcoins vão ter sido minerados, e a partir de 2034, só vai restar 1% da oferta de Bitcoin para ser minerada nos próximos 100 anos. Ou seja, vai ficar muito mais difícil de minerar. Então, são todas informações que todo mundo já sabia, que a gente já vem falando aqui há bastante tempo aqui no canal para as pessoas. Mas ele organizou isso e fez esse paralelo com a corrida do ouro. Ou seja, antes dos ETFs, Wall Street não tinha acesso a Bitcoin. As empresas não tinham como comprar e armazenar. Algumas pessoas, por exemplo, aposentados que têm fundos de pensão, não tinham acesso a Bitcoin. As bolsas não tinham acesso a Bitcoin. Então, ele diz que o lançamento dos ETFs, não que ETF seja o Bitcoin, mas ele destrava uma demanda institucional e de volume que antes não estava acessível e que agora está. E para volumes que antes não tinham, volumes de dinheiro, né? Valores, quantidades grandes, que fundos e pessoas e empresas que têm acesso a esses volumes antes não conseguiam comprar ou não queriam comprar Bitcoin de forma direta, mas que estavam esperando o lançamento do ETF para começar a comprar. E que isso destrava uma avalanche de demanda por Bitcoin. E que seria a próxima Gold Rush, né? Que o Bitcoin passaria por um processo muito parecido com o que aconteceu na Califórnia, na corrida do ouro, por uma demanda agora institucional, que poderia começar uma febre parecida. E a gente fica se perguntando, né? Será? Qual que seriam as grandes diferenças, né? Por que seria uma febre do ouro? E aí, eu acho que isso tem a ver também com esse paralelo que o Bitcoin tem com o ouro, com as propriedades monetárias, só que ainda melhores, ou seja, o Bitcoin é mais escasso, mais previsível que o ouro, ele é mais durável que o ouro, porque ele é digital, ele é mais verificável que o ouro, e novas jazidas não podem ser descobertas. Ou seja, não tem como descobrir uma montanha de ouro como aconteceu na Califórnia, como acontece na Austrália, ou como seguem tentando descobrir novas jazidas, inclusive no fundo do mar, como a gente já falou em outro podcast, ou até mesmo mineração de asteroides, como a gente já viu em várias notícias que podem acontecer, né? Corrida espacial para mineração, tanto de ouro quanto de outros metais. E dizem que a maior parte do ouro não está no continente, não está em terra, está sim no fundo do mar. Então, olha como a oferta de ouro ela é muito maior do que a gente imagina. E aí vem um argumento do Saylor, que é o stock to flow do Bitcoin é infinito. Ou seja, se tem uma quantidade limitada, o stock to flow do Bitcoin tende a ser uma taxa de quantidade existente e quantas podem ser criadas. O do Bitcoin tende ao infinito, é um número que vai ao infinito porque o Bitcoin é infinito, a oferta dele é infinita, a gente sabe que vai acabar. E não tem como modificar o protocolo, o código e as propriedades do Bitcoin para expandir a oferta. Então, a partir do momento que ele tem uma quantidade limitada e finita, o stock to flow dele é infinito. Ao contrário do ouro, que se sabe que a cada ano cerca de 2% da oferta vai ser expandida. E a partir disso, e a partir desse entendimento, e a partir do acesso aos ETFs, ou a outras formas que podem ser criadas de acesso a Bitcoin de forma institucional, aí se começa a corrida do ouro. Por causa desse entendimento, desses vários pontos de que Bitcoin é um ouro digital com propriedades mais sólidas, Bitcoin é finito e o stock to flow dele tende ao infinito, e que a gente tem uma janela de tempo de 7 anos para comprar, porque depois vai ficar muito mais difícil. Quando esses fatores se juntam, essa história da febre do Bitcoin, uma corrida para o Bitcoin, começa a ser mais intensificada, né? Todas as impressoras podem ser colocadas à disposição para comprar isso, porque esse Bitcoin é um ativo com propriedades mais sólidas e superiores a todos os outros ativos,
todo o sistema vai ser colocado, né, instituições e pessoas, para acumular Bitcoin. Inclusive empresas, inclusive governos, ou qualquer pessoa que consiga ter acesso a valor em fiat. Não sei, Cacá, falei bastante aqui, a gente pode ir para pá, mas não sei se tu quer Tô adorando, comentar alguma coisa sobre isso. Hoje tá verborrágica, tô adorando toda essa história. Ô, Carol, tava pensando aqui enquanto tu tava comentando, a corrida do ouro, ela foi uma corrida presencial. Então as pessoas tinham que se mover de um lugar, se mover da sua região e ir para outro lugar de trem, na época, de ônibus, a pé, não sei, chegar nesse lugar e ainda ter um investimento ali de comprar comprar tal da peneira, sei lá eu, né? E começar a fazer essa mineração do ouro de uma maneira bem caseira, assim, naquela época, que eu imagino que era, mas era presencial. Então, hoje, quando a gente transpõe isso para Bitcoin, a gente fala de uma corrida online, uma corrida digital, onde o mundo inteiro pode ter acesso através da internet de uma maneira muito rápida, né? Então, até o acesso, se a gente for comparar com a mineração do ouro, é muito mais fácil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque hoje tu pode comprar Bitcoin a partir de R$1, né? Falando em reais, a partir de R$1. Tu pode pegar e comprar Bitcoin, né? Então, o acesso ele é bem facilitado. E tu acha, então, que a gente está falando aqui da principal década para quem quer participar desse movimento, dessa corrida, dessa transformação de vida e dessa transformação, na verdade, de sociedade que o Bitcoin está trazendo. Assim como o Bitcoin trouxe, que mudou cultura, fez várias pessoas prosperarem naquele momento. Isso, assim como o ouro transformou cultura e transformou também a vida das pessoas naquela época, essa seria, então, a principal década para quem busca por essa transformação também. Total, porque pensa só, quando rolou essa corrida do ouro, o ouro já tinha sido monetizado. Foi 1848 que começou. Antes disso, a gente já tinha milênios de persas, egípcios, romanos, gregos, ingleses, holandeses, franceses, espanhóis, portugueses. Todo mundo queria ouro. Rolava guerras entre navios e entre nações. E a primeira coisa que faziam, não sei se tu lembra em Paris, Cacá, eles pintaram os portões de preto para esconder o ouro dos portões. Em vários museus tem isso e palácios. Porque a primeira muita coisa que riqueza, fazem, né? porque a primeira coisa, porque a primeira coisa que fazem nas guerras é roubar o ouro. E eles tinham tanto ouro que eles colocavam para ostentar nos castelos, nos portões, nas abóbadas. Então, a galera de outros países, quem estava em guerra, ia lá e cortava o ouro que estava ornamentando os castelos, né? Agora vai lá, desculpa. É que senão não ia terminar, porque essa parte é muito importante. A primeira coisa que fazem é roubar ouro. A gente estava falando da Califórnia, agora tu trouxe a França. Nossa, a gente viajou para a França e fez também uns passeios guiados por lá para entender a economia da França, como que a França se tornou o que é. E é chocante, assim, a quantidade de ouro que a França tem roubado, né? Um ouro roubado. É impressionante. Essa história dos portões de ouro maciço, assim, eu fiquei chocada. Então, teve um momento de um passeio que a gente passou na frente de um teatro, que na época, anos atrás, né, décadas atrás, era uma ópera e tal, então, onde os ricos iam assistir espetáculos. Agora eu não me lembro o nome do lugar. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui embaixo, que foi muita coisa naquele passeio. Mas era um portão todo de ouro maciço. E aí o guia falou: esse portão aqui que vocês estão vendo todo preto, ele foi pintado, porque por baixo dele ele é todo de ouro maciço, porque pintaram para ninguém roubar, porque era muito comum roubarem. Para disfarçar o ouro, né? Disfarçar o ouro. Aqui não tem ouro, ó, isso aqui é um portão de ferro, pintado de preto, né? Então, olha como... E aí, esse é o principal ponto. Nessa época da corrida do ouro, o ouro já tinha sido monetizado. Ele já era reconhecido como reserva de valor, meio de pagamentos e unidade de conta. Bitcoin, por outro lado, ele está começando a ser reconhecido como reserva de valor. Tem muita gente cética que diz, Bitcoin não é meio de pagamentos. Claro, não é ainda, as pessoas ainda não aceitam totalmente. Muitos já aceitam, tá muito melhor do que 5 anos atrás, quando a gente começou. Mas faz parte do processo de evolução. Primeiro, ele ser considerado uma reserva de valor, com o passar do tempo, um meio de trocas, e depois uma unidade de medida. Tem gente que quer que seja tudo de uma hora para outra, como se fosse curso forçado. E também essa é a principal diferença do dinheiro fiat, do dinheiro por decreto, por um governo, por um estado, por um rei, que força o curso e diz, agora vocês têm que aceitar. E aí é óbvio, né? Vai ser tudo de uma hora para outra, vai ser reserva de valor, unidade de medida e meio de trocas, mas daí que o dinheiro falha como reserva de valor, porque eles começam a imprimir muito mais do que tem de lastro, do que tinha de lastro no passado, começam a imprimir infinitamente. Então, esse é o principal ponto, né?
o Bitcoin está sendo a gente está num momento muito precoce de adoção, em que ele está sendo monetizado, ou seja, ele está sendo considerado uma reserva de valor. E nisso ele está absorvendo liquidez, volume, valor de outras classes de ativos que estão derretendo junto com o fiat. A galera já viu aqui que a gente já trouxe várias vezes como ativos que estão conectados à moeda que não compensam a inflação, a diluição do dinheiro, a diluição do M2, não compensam a inflação real. Acaba perdendo o poder de compra junto. E o Bitcoin compensa isso. Então, agora que as pessoas estão começando a aceitar e falar, Bitcoin pode ser uma reserva de valor. Há 5 anos atrás, era inconcebível falar isso. Hoje, olha como tá mudando. Já se diz isso. O próprio Guedes falou, a gente viu aí a galera circular um vídeo dele falando, Bitcoin pode ser uma reserva de valor, mas ainda não é um meio de trocas. Não é ainda. Mas ele já dizer que sim, é uma reserva de valor. São os estágios, né? São os Há estágios. 5 anos atrás era questionado sobre reserva de valor. E falar de usabilidade era, meu Deus, né? Tu estava assim, cometendo um crime falar de usabilidade. Jura que eu vou falar de usabilidade, né? Jamais, Bitcoin não vai ser usado. As taxas são muito altas, etc e tal. Agora muda o discurso, né? A reserva de valor já começa a se consolidar. E ainda assim a usabilidade já tá sendo mais falada, já tem várias economias circulares pelo mundo, mas no meio tradicional, os Faria Limer agora estão assim aceitando, engolindo, né, a ideia de que de fato o Bitcoin é sim uma reserva de valor. Sim, ainda mais com o Saylor, né, fazendo todo mundo morder a língua, todo mundo queria que ele fosse liquidado, ele seguiu comprando e hoje é uma das empresas mais valiosas da Bolsa Americana e tá todo mundo... Peraí, tá todo mundo de olho na estratégia do Saylor, aí tu vai trazer a história da mineradora? Não, eu vou trazer uma outra história. Tá. Ô, Carol, coloca o teu celular no modo foco para nós aí, por favor, que não para de vibrar aqui, tá pegando no som aqui. Você tá bombando o teu celular hoje? Eu tirei do modo foco. É o Twitter. Modo foco aqui, ó. Esse Twitter tá sempre bombando. Pior que é. Falando do Saylor, eu acho muito interessante o fato do Saylor ser um Bitcoiner maximalista, enfim, trazer esse movimento, porque ele é um cara que vem de mercado tradicional, é um cara que das antigas, que tem a empresa dele em bolsa nos Estados Unidos, né? Então, o primeiro a fazer esse movimento e liderar o movimento Bitcoiner, né? Então, assim, acredito que tem muita gente cética do mesmo nível que ele, mas de olho nele, de olho no movimento que está acontecendo. E essa semana agora, essas 2 últimas semanas, as ações da MicroStrategy subiram muito, né? Muito mais, inclusive, do que a NVIDIA, se a gente olhar para um ano. Isso foi uma análise que eu acompanhei, que eu vi recentemente, e chama muito atenção,